Boa noite. É notícia em entrevista hoje a candidata do PT à presidência da República, Dilma Rousseff. Ela é ex-ministra da Casa Civil, uma das funções mais poderosas do governo federal. Ministra, boa noite, obrigado por aceitar o convite para essa entrevista. Boa noite, Kennedy, é um prazer estar aqui no seu programa. Ministra, o prazer é todo nosso. Eu queria começar falando um pouco de aspectos pessoais aí. Enquanto o mundo enfrentou uma grave crise econômica no ano passado, a senhora enfrentou uma outra batalha, que foi a descoberta precoce de um linfoma, um tumor maligno, fez um tratamento, os médicos dizem que o tratamento foi muito bem sucedido e a senhora agora está encarando uma campanha. A senhora é candidata à presidência da República. Como é que está a sua saúde? Como a senhora está se sentindo? Olha, Kennedy, de fato, eu acho que é muito importante as pessoas cuidarem para descobrirem certo tipo de doença, não é só um linfoma, mas qualquer tipo de doença no início, porque você trata e você cura. Então eu estou me sentindo muito bem, né? E me sinto assim cheia de energia e acho também que uma parte disso se deve a que é bom fazer campanha no Brasil, né? Nós temos um povo alegre e acho que o Brasil passa por uma conjuntura muito boa, todo mundo está cheio de esperança. E durante a campanha só tem seguido alguma recomendação médica específica? Dorme quantas horas por noite? Como é que está a sua rotina? Olha, eu sempre dormi bem, viu? Eu chego, leio um pouquinho e já durmo. Agora, eles não dão nenhuma, vamos dizer, orientação especial para isso. Para mim tocar a vida normalmente. E está dormindo quantas noites por? Olha, eu geralmente... Quantas horas por noite? Eu geralmente durmo entre 6 e 7 horas, eu não durmo mais do que isso. Mas bem. eu durmo assim, aquele sono pesado, sabe? Que descansa. Depois de um dia de maratona. Ministra, me lembra que a senhora deu uma entrevista muito boa para o Jorge Bastos Moreno, que é colunista do jornal O Globo, falando que naquele período em que a senhora enfrentou a doença, a senhora redescobriu coisas da vida, como cantarolar músicas do Chico, a leitura e tal. Um evento desse tipo mudou muito a senhora? Muda muito a vida de uma pessoa? Ah, muda. Você passa a dar mais valor ao ato simples de viver. Eu acho que talvez o que acontece quando a pessoa encara uma doença é perceber a importância da saúde, né? A importância de você acordar de manhã, fazer um exercício, andar, olhar as folhas, o sol batendo nas folhas, né? E o Brasil, e aqui Brasília especialmente, tem cores muito bonitas. Hoje de manhã tinha um céu, aquele azul translúcido. Nessa época de seca, né? Mas é uma cor de sol que é dourado mesmo. Então você tem as cores da bandeira, o verde, o amarelo e o azul. E o amarelo é o dourado do sol batendo na grama. Então é de fato uma luminosidade que mesmo no verão, eu acabei de voltar daquela viagem de encontro com com o presidente e primeiros ministros europeus, não existe na Europa, né? Essa cor do Brasil. Essa luz aqui de Brasília é uma luz muito bonita, né? Aí eu acho que é uma das mais bonitas do Brasil. Mas o Rio Grande do Sul também tem uma luz bonita. Minas tem um céu. Onde a senhora nasceu, né? Muito bonito. Eu também nasci em Minas Gerais, nas Alterosas, em Belo Horizonte também. Ah, então você é Belo Horizontino. Somos nós dois de Belzonte. Belzonte. Ministra, deu medo de morrer? Porque essa doença é muito estigmatizada ainda. Como é que a senhora teve momentos de tristeza? Você sabe o que acontece? Você não tem um impacto muito grande, porque você não sente dor, né? Então você não percebe que a doença te atingiu. O que é muito ruim é o tratamento, né? Porque no tratamento se dá enjoo, essas coisas todas. Mas medo de morrer não dá, não. Valoriza muito a vida, mas não é medo de morrer, porque eu acho que você não sofre a ponto de ter medo de morrer. E o que mudou na Dilma? Como era a Dilma antes e a Dilma depois disso? Olha, eu acho que a gente fica um pouco contemplativo no que se refere às vantagens de viver, né? E você não vai ficar dando valor a coisa muito complicada, não. O que você dá valor mesmo é o cotidiano, as coisas assim mais elementares, é poder acordar todo dia, é poder escutar uma música, é poder ler um livro, passar pela vida vivendo cada momento, que eu acho que é o mais importante. O presidente Fernando Henrique Cardoso disse que a senhora tem uma voz muito bonita.
Ele é um crítico da senhora, mas ele no encontro falou que tem uma voz muito bonita. Agradeço. O elogio a gente sempre tem de agradecer. E a senhora gosta de cantar música, Ih, cantarola? eu cantarolo mal. Eu não tenho voz, não. A minha voz, porque a questão é a seguinte, A senhora tem uma voz forte. Afinação. Não, mas afinação. E a minha afinação não é boa. Eu, na verdade, tenho muita pretensão, queria cantar assim, igual uma menina que eu vi ontem, antes de ontem, lá na Bahia, chamada Janaína, que ela tinha uma voz mais forte, tinha assim uns 5 homens ali na mesa, mais umas 2 mulheres, se eu não me engano, eu e mais uma. E a menina, somada todas as nossas vozes, a menina devia ter uns 10 anos, ela colocava a voz dela lá em cima, numa afinação absolutamente perfeita. A menina era um talento. Eu queria muito cantar assim, queria cantar e fazia assim, trinados e tal, mas não tem a menor condição. Ministra, a senhora tem sido acusada, digamos assim, de ter mudado um pouco a sua posição religiosa, ter passado de uma crença, de uma posição agnóstica para uma crença em Deus. Em primeiro lugar, a senhora mudou de posição religiosa? Qual é a sua crença? Exatamente. Olha, Kennedy, eu fui uma pessoa bem mineira, né? Minha família, naquela época a gente cumpria todos os momentos de uma iniciação religiosa. Então, eu fui batizada, né? Isso eu não tinha noção, mas aí a gente tinha crisma e primeira comunhão. E eu fui para um colégio de freira. Então, eu tenho uma formação bastante forte religiosa, né? Que é uma coisa que você não perde ao longo da vida. Eu te digo o seguinte, eu acho que certos valores religiosos, eles tomam conta da sua vida. Em alguns momentos especiais, eles ficam mais fortes. Eu acho que uma das coisas que aconteceu também na minha doença é perceber também, né, esse lado mais transcendental da vida. Né? Isso despertou acontece. Mesmo na senhora? Não é que despertou, volta, né? Volta. É aquilo que está dentro de você que aflora. Eu lembro que na primeira entrevista que a senhora deu ao programa, no final de 2008, a senhora falava da coragem das mães, a gente se lembrou da Zuzu Ângelo, a senhora falava a coragem que a mãe da senhora teve quando a senhora estava na repressão política, na ditadura, presa, né? A senhora enfrentou uma barra muito forte e deu um depoimento muito importante naquele programa, porque eu tenho muito respeito por essa geração que enfrentou a ditadura, né? E a gente acabou falando que a luta armada teve os seus equívocos e tudo. Agora, a senhora falou muito da figura da mãe. Eu queria saber como que a Dilma Rousseff mãe, como que ela foi mãe depois de sair da prisão, de tocar essa vida, de ser uma mulher poderosa? Eu tive minha filha em 1976. Tinha uns 28 anos de idade. Eu fui uma mãe, assim, muito... Toda mãe, né, do primeiro filho, não sei se você sabe disso, a gente é uma mãe muito fixada na criança, né? Porque você fica com medo, né, de qualquer coisa. Eu cheguei a botar espelhinho para ver se minha filha estava respirando. Então, se ela dormia, você entende? Eu ficava cuidando que ela estava dormindo demais. Sim. Se ela ficava acordada, eu ficava achando que ela estava acordada demais. Então, é aquela insegurança de mãe que você vai perdendo na medida que seu filho te educa. Eu fui uma mãe tradicional nesse sentido, né? E fiz tudo para ficar junto dela nos primeiros anos da vida dela. Então, se eu estava trabalhando e eu tive um problema, que ela era asmática, então se tivesse uma crise de asma, eu me abalava, largava tudo, ficava atrás dela. A ponto dela dizer um dia para mim, olha, mãe, essa noite vai ser dura, né, para ti. Porque ela tinha asma e eu ficava acordada a noite inteira. E tinha que trabalhar no dia seguinte. Tinha. E ia, né? Agora a senhora vai ser avó. Já se imaginou avó? Está curtindo isso? Tem uma expectativa? Eu acho que ser avó é a melhor coisa que tem. Porque você tem todos os bônus, né, de ter a criança, de curtir a criança, de brincar, etc. E não tem responsabilidade. Então você não tem de educar, né? Então você
Pode estragar um pouquinho. É aquela falta de responsabilidade com todos os benefícios de você ter uma criança que dizem, né, todos os que têm netos, que é a paixão perdida, né?